Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e na Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também ao nosso programa. E eu já estava falando enquanto estava me arrumando para entrar aqui no estúdio que hoje o programa tem tudo para me dar gastrite. Então vocês já sabem que o programa vai ser indigesto. Bota o capacete que lá vem pedrada, porque a gente vai falar de plano safra e vamos falar de corte de gastos, além dos nossos tradicionais assuntos de abertura, fechamento de mercado. Então são dois assuntos espinhosos e a gente vai tratar aqui com vocês. Mas antes de tudo isso, já vamos passar para a nossa agenda, porque hoje a agenda é curta, é feriado nos Estados Unidos, dia da independência por lá, então a gente não tem a referência de Nova York nem para o dólar, e nem ali para as treasuries, né, que tem feito ali bastante movimento, tem feito bastante preço no mercado. Então hoje os mercados nova-iorquinos estão fechados, ontem eles já fecharam mais cedo também, encerraram as atividades na véspera do feriado um pouquinho antes, e a gente não tem essa referência de Nova York e nem ali indicadores que saiam nos Estados Unidos. Então para que a agenda está voltada hoje? A gente tem eleições no Reino Unido, que podem ganhar um peso maior, as eleições por lá, e a gente tem alguns pronunciamentos de economistas, chefes e dirigentes do Banco Central Europeu. Então, o que a gente tem na agenda basicamente hoje? Economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, vai ter uma palestra ali numa universidade de Nápoles. A Elizabeth McCall, dirigente do Banco Central Europeu, também participa de uma mesa redonda de economistas e hoje saem ali os dados de produção e vendas de veículos de junho. Além disso, a gente tem na agenda poucos indicadores aqui no Brasil, então uma agenda mais esvaziada, o peso realmente maior vem aí com a reunião do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aconteceu ontem e acabou acalmando um pouco dos ânimos do mercado, e principalmente dessa fala em relação aos cortes de gastos. E a gente vai até trazer algumas manchetes de outros veículos para a gente poder discutir esses assuntos. Eu acredito que a gente tenha mais uma página aí de agenda, porque a gente tem mais dirigentes do Banco Central Europeu participando de conferências nacionais, como o caso aqui do Piero Cipollone, e a gente tem a balança comercial às 15 horas aqui no Brasil. Hoje é feriado nos Estados Unidos, como falei, então mercados por lá fechados, e a gente tem eleições gerais no Reino Unido, algo que deve ganhar peso junto às falas de dirigentes do Banco Central Europeu, porque por lá também sai ata de reunião de política monetária. Então, hoje uma atenção na ausência dos Estados Unidos, no cenário internacional mais voltada para esses assuntos. E aqui no Brasil, como não poderia ser diferente, o que está ganhando as manchetes no cenário econômico e no nosso Brasilzão são justamente plano safra e corte de gastos. Então, já vamos para esse primeiro assunto espinhoso do dia, que é o Plano Safra. Então, ontem foi anunciado o Plano Safra com um crédito ali de 400 bilhões para os grandes produtores. Vai ser ali uma expansão desse crédito para os grandes produtores. A gente tem a notícia... Antes do Plano Safra, gente, olha, eu estou aqui, já estou até ficando ansiosa por esses assuntos, mas antes disso a gente vai passar pelo nosso giro de mercado. Desculpa, quase pulei o giro de mercado, porque a gente tem movimentação hoje na Ásia importante, em dia de feriado nos Estados Unidos, e também ali a gente tem a residual, né, o movimento residual que veio dos Estados Unidos para a Ásia nessa manhã. Então vamos entender o que movimentou as bolsas asiáticas e o que pode respingar aqui na abertura e na movimentação das nossas bolsas ocidentais. Ontem a gente teve a divulgação de vários indicadores lá nos Estados Unidos, como vocês puderam ver na agenda. Saíram dados de auxílio-desemprego, dados de criação de novas vagas no setor privado, a gente teve também o PMI composto e o PMI de serviço, que são índices dos gerentes de compras, que são um termômetro da atividade econômica do país, então trazem uma previsão ou uma expectativa, ou até mesmo alguns sinais de como está a atividade econômica desses países. E por lá, a gente teve todos esses dados com atividades mais fracas do que o esperado. Então, a gente teve uma atividade econômica nos Estados Unidos menos acelerada ou menos aquecida do que se esperava.
E isso fez com que a gente tivesse um arrefecimento nos títulos de dívida dos Estados Unidos, as famosas treasuries. Então, diante de uma desaceleração mostrada nesses dados econômicos, o mercado estadunidense passou a esperar que sim, o corte venha em setembro na taxa de juros, e isso fez com que todos os vencimentos futuros dos juros nos Estados Unidos caíssem. E trouxe também, com isso, consequentemente, uma alta nos índices nova-iorquinos. Então, a gente teve novos recordes nos Estados Unidos batidos ontem, e isso veio para a Ásia hoje de manhã. Inclusive, esse arrefecimento da curva de juros nos Estados Unidos, combinado com a reunião do ministro Fernando Haddad e do Lula de manhã, também trouxeram um alívio para a nossa curva doméstica de juros, então para as nossas negociações de juros futuros. Então, aqui a gente teve um dia mais realmente positivo de uma forma geral. E esse movimento positivo chega à Ásia, mas não chega à Ásia toda. Então, a gente vai colocar aqui para vocês na tela o Nikkei 225, que teve um dia de alta, renovou máximas históricas. Essa alta veio muito ali das montadoras do Japão, que acabam se favorecendo também de um dólar mais alto. Então, a gente viu esse movimento acontecer no Japão nessa manhã. O Japão, Nikkei 225, que é o principal índice de referência japonês, subiu 0,82, mas a gente não viu esse movimento acontecendo na Ásia toda. Na China, por exemplo, o Xangai Composto e o próprio Shenzhen, que é menos abrangente, ficaram no terreno negativo por uma decepção ali com o setor imobiliário e alguns outros setores de consumo que puxaram os índices para baixo pelo terceiro dia consecutivo. Mas essa baixa lá na China não foi suficiente para derrubar o índice de commodities, que vocês estão vendo aí num spoiler, nesse terceiro gráfico que vocês estão vendo aí na tela. A gente vê o índice de commodities ainda no positivo, e o minério de ferro subiu bastante em Dalian, na China. Subiu 1,70%. Isso pode e poderia e trouxe uma abertura mais favorável aqui para o Brasil, porque a gente está falando de minério de ferro, que tem ligação com a maior ação de peso individual do nosso Ibovespa, que é a Vale, que ontem já subiu quase 2%. Então, a gente tem esse cenário na Ásia, sem a referência dos Estados Unidos, mas lembrando que a Ásia reflete o dia anterior. E o Japão, Nikkei 225, é o índice que tem mais sensibilidade a movimentos dos Estados Unidos. Então, antes mesmo de ler as notícias da Ásia, eu já estava esperando que o Japão fechasse positivo pelo movimento otimista que a gente teve ontem nos Estados Unidos. E aí, com pesar, eu sempre falo isso, porque a gente teve um arrefecimento, né, um desaquecimento da economia do país norte-americano, e isso foi comemorado porque dá um reforço de que as taxas de juros por lá vão ser cortadas em setembro. Então, essa já é a expectativa majoritária, que talvez tenhamos 2 cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Isso favorece um apetite pelo risco de forma geral. Chega à Ásia nessa manhã, ontem já teve efeito aqui no Brasil, e hoje, sem essa referência, a gente continua com esse residual de otimismo ainda aqui nos nossos mercados, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora sim, a gente vai falar do Plano Safra, que foi divulgado ontem. E a gente tem aí na notícia no nosso site, como sempre, lá tem uma notícia completa falando sobre o Plano Safra. E o Plano Safra, ele tem ali uma expansão do crédito para os grandes produtores rurais. Essa expansão de crédito soma 400 bilhões em 2024, e as taxas de juros, como vocês estão vendo aqui, do plano variam entre 7% e 12% ao ano. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês, e por isso que eu falei que o assunto é espinhoso, e que me deixa ali, é um assunto indigesto sim, assim como o próximo será, e acaba me trazendo até um incômodo e um certo nervosismo para falar de Plano Safra, porque a gente está falando de 400 bilhões em crédito para favorecer grandes produtores rurais. E quando a gente está falando de grandes produtores rurais no Brasil, o que vem à nossa cabeça? De quem que a gente está falando? Até se quiserem deixar aqui no chat a opinião de vocês em relação ao assunto, mas de quem que a gente está falando quando a gente fala de grandes produtores rurais do Brasil? A gente está falando do grande agroexportador, sobretudo. Então, estamos falando de grandes latifundiários, e para mim, por mais que tentem fazer essa associação, o agro não é pop e o agro não é tech. Para mim, o agro é tóxico, para mim, o agro é massacre de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Para mim, o agro é
uma grilagem de terra, na maioria das vezes. Então, a gente tem todos esses aspectos negativos ligados ao agronegócio do Brasil. Para mim, o agro é exportador, ele não está ligando para o nosso mercado interno, para o nosso consumo interno. Quando a gente está falando do grande agronegócio do Brasil, se a gente pega levantamentos sistemáticos da produção agrícola, por exemplo, como é divulgado pelo IBGE, a gente vê que a grande matriz de produção do agro do Brasil é soja e milho. E a gente não consome soja e milho. Isso é para exportar para fora. Inclusive, saiu notícia ontem, está lá no nosso site também, que a gente ultrapassou os Estados Unidos na produção de algodão. Também não é para consumo interno. Vamos combinar que nem soja, nem milho e nem algodão é para o nosso consumo interno aqui. São bens e ali produtos agrícolas voltados para a exportação. E quando a gente está falando dessa maior parte da produção do Brasil, que é a soja e o milho, a gente está falando de exportação para alimentar suínos na China. Então, a gente não está falando de consumo interno aqui. E quando a gente está falando também de aumentar ali o poder econômico, vamos pensar assim, que já é muito grande do agronegócio no Brasil, a gente está fortalecendo isso, destinando mais recursos para o agro, tudo bem que é importante, tem um papel importante no nosso crescimento, mas a gente está dando mais poder econômico para o agronegócio e, consequentemente, mais poder político também para o agronegócio. E, ao mesmo tempo, e aí quem vê a notícia no nosso site, que está completa lá, a gente está dando 400 bilhões em 2024 para os grandes produtores rurais. No último parágrafo da notícia, a gente tem o PRONAF, que seria ali o crédito voltado para os produtores familiares, para a agricultura familiar. E desses recursos, né, inclusive tem ali uma comemoração, que é um novo recorde de recursos destinados para a agricultura familiar, 76 bilhões são destinados para agricultura familiar, enquanto 400 bilhões estão favorecendo ali o grande agro, que já tem um poder gigantesco no Brasil. E a gente tem uma bancada ruralista no Brasil, por mais que eu ache isso um absurdo, a gente tem esse poder político já muito forte concentrada em produtores rurais brasileiros. E você dá, claro que é importante para o crescimento, mas você dá mais poder para esse setor, é como se você tivesse fortalecendo ainda mais essa estrutura de poder do Brasil. E aí a gente vê que para os agricultores familiares são 76 bilhões, nossa, recorde, mas ainda muito insuficiente. Porque a gente sabe como a luta do campo está de muito, léguas distante de qualquer ali conquista. Então, 76 bilhões para a agricultura familiar é de se comemorar em partes. Acho que tem que comemorar sim, porque é um recorde, teve ali o maior destino de recursos, mas ainda é um recurso insuficiente. Ainda a gente tem muito o que caminhar e muito o que crescer para ter algum alcance, alguma conquista na luta do campo, que inclusive muitas vezes é achatada pelos próprios grandes produtores rurais. A gente viu o que está acontecendo agora em relação à agricultura familiar e todos os outros pontos. Então, eu falo dessa notícia até de uma forma um pouco mais crítica, porque eu não consigo olhar só o lado positivo de um plano como esse. Eu acho que a gente está realmente fortalecendo um setor que já tem muito poder e a gente está dando um aval quase de mais poder para esses produtores. Essa é a minha opinião, não sei se é uma opinião controversa, até se quiserem comentar sobre isso no chat depois eu vou ler, mas acho que a gente tem que pensar assim, de uma forma mais crítica de como é estruturado esse poder, e esse poder político não está desvinculado do poder econômico que já existe nessa classe. Então, acho que a gente tem que pensar realmente, e aqui estou dando a minha opinião, e falei que o programa ia ser indigesto, são dois assuntos que me deixam um pouco realmente nervosa, mas não nervosa no sentido de falar com vocês, mas nervosa de me tirar um pouco do sério. Principalmente quando a gente está falando aí de agricultura e luta no campo aqui brasileira. Vamos seguir por outra notícia agora, porque ontem a gente teve a tal reunião tão esperada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Lula. E dessa reunião saíram ali até algumas notícias que a gente viu ser divulgadas. Eu vi várias divulgações antes mesmo ali, durante a reunião,
vi algumas divulgações em relação à reunião, mas a reunião acalmou os ânimos do mercado. Mercado esse que estava vendo um grande risco fiscal, né? A gente tem visto essa deterioração do cenário, como eu venho falando a semana toda, uma deterioração de expectativa, uma deterioração de perspectiva para o nosso cenário brasileiro, e essa deterioração ela acaba refletindo em outras variáveis, como o dólar, como pressão de juros futuros, e aí, magicamente, essa reunião parece que deu uma acalmada nos ânimos do mercado. O mercado financeiro esse, que todo mundo me pergunta no chat, o que é o mercado financeiro? E aí eu vejo vários comentários também nas publicações quando eu falo o mercado, quem é o mercado? Tem esse questionamento, mas tem um outro posicionamento que eu vejo lá, e esse posicionamento que eu quero responder é que tem muitas pessoas que comentam lá nos vídeos quando eu falo de mercado financeiro que acabam colocando, todos nós somos o mercado financeiro, porque se você tem R$100 na bolsa, você é o mercado financeiro. Não, tá? Não é desse mercado financeiro que a gente está falando. Eu estou falando do mercado financeiro enquanto poder ali concentrado em poucos agentes econômicos e instituições financeiras que conseguem, com alguma intenção, mudar o rumo dos negócios. A gente está falando de volume grande de negociações. A gente não está falando eu lá, pequena investidora com R$100 na bolsa, porque eu não consigo mudar rumo de nada. A gente está falando de quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de grandes instituições e agentes que conseguem, com o seu volume grande de negociações também, mudar o rumo de uma possível variável. Por exemplo, se sair forte de bolsa, vai conseguir mudar o rumo da bolsa. Se vender, se comprar dólar e apostar contra real, vai conseguir mexer nessa variável. Eu não consigo, você sozinho em casa não consegue. Então, não é disso que a gente está falando. Quando eu falo mercado financeiro, não é desse mercado descentralizado que as pessoas vêm comentar no meu chat, não é nas minhas postagens de Instagram, não é isso. Eu estou falando desses agentes que têm esse poder que nós, infelizmente, nós não temos e ninguém deveria ter. Mas a gente tem aqui no Brasil uma concentração de poder bem grande também nessa parcela, não só no agro, mas também do mercado financeiro. E o mercado financeiro vem cobrando esse posicionamento em relação a corte de gastos, pintando esse risco fiscal há muito tempo. Esse mercado financeiro vem cobrando acenos do ministro Fernando Haddad o tempo todo, e por mais que ele acene, nunca é suficiente, como se tivesse uma desconfiança constante da possibilidade de manter o fiscal equilibrado. E se a gente pensar, o presidente Lula, a gente vai até passar aqui um trechinho da fala dele, mas se a gente pensar, os governos anteriores do Lula nunca mostraram irresponsabilidade fiscal. A gente nunca teve essa irresponsabilidade fiscal que o mercado tanto tem medo. Quem que furou o teto de gastos que foi instituído no Michel Temer, depois do golpe de 2016, a gente teve o teto de gastos instituído no governo Temer. Quem que furou o teto de gastos sistematicamente e acabou criando toda uma desconfiança que a gente não vê o peso desproporcional que a gente vê agora na cobrança com o novo governo? Eu também arrisco, eu desafio vocês a colocar no chat quem que furou o teto de gastos à vontade e parece que tudo bem. Foi o governo anterior, inclusive deixando vários buracos para serem tampados ali em relação ao orçamento, se a gente pensar. A gente viu distribuição de dividendos de Petrobras acima do lucro para ter receita extraordinária, a gente viu gastos para tentar reeleição, que eram gastos que iam até o final do ano. Então, tudo isso parece que não tem o mesmo peso da responsabilidade que é jogada atualmente, e um peso que eu falo sempre desproporcional. Parece que são dois pesos, duas medidas na cobrança de um governo e na cobrança de outro. Como se o novo governo tivesse que fazer uma lição de casa a mais para provar que vai conseguir cumprir com a meta fiscal. E o mercado dá um peso também muito grande para o fiscal, como se esse fosse o maior problema do país, quando a gente já mostrou aqui que as dívidas públicas PIB, que são métricas que o mercado adora, estão ali em uma certa estabilidade, inclusive alguma queda em relação aos períodos anteriores. Então, vamos ouvir aqui rapidinho a fala do presidente Lula em relação a responsabilidade fiscal e a gente já volta para comentar o corte de gastos. Fizeram acontecer, o ano que vem tem mais. E tendo mais, vai produzir mais, o povo vai comer mais
e a gente vai ter uma política econômica sem causar sobressalto a ninguém. A gente vai ter uma política econômica que vai fazer esse país crescer, a gente vai continuar fazendo transferência de renda e a gente, ao mesmo tempo, vai continuar com a responsabilidade que nós sempre tivemos. Aqui nesse governo, a gente aplica o dinheiro que é necessário, a gente gasta com educação, com saúde aquele que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá ele à risca. E foi justamente o que eu falei. A gente não tem na história dos governos anteriores do presidente Lula nenhum indício que ele poderia não ter responsabilidade fiscal, que ele poderia não cumprir com o arcabouço, algo que é muito perseguido pelo Fernando Haddad, inclusive em acenos para o mercado financeiro que cobra tanto isso. Agora, a gente tem uma notícia, toda essa discussão que a gente tem em relação ao fiscal, ou tem visto, hoje todas as manchetes, eu até reuni as manchetes dos principais jornais aqui do Brasil, eu olho de fora também, mas eu olhei com uma atenção bem especial as manchetes dos principais jornais brasileiros, e todos eles falavam do corte de gastos. Porque tem uma cobrança, sim, que se faça esses cortes. E a gente sabe que a corda sempre estoura para o lado mais fraco. E aí eu me deparei com essa manchete, que é a capa do jornal, a primeira página do Estadão. E no mesmo momento que a gente tem essa discussão do corte de gastos, a gente tem essa manchete que eu acho um absurdo. Então vamos ler aqui junto. Gasto com Previdência, Saúde e BPC, que são os benefícios de prestação continuada, vai a 1,2 tri e é recorde. O que o Estadão está querendo plantar? E aí depois tem o complemento, né? Indexação do mínimo influi em alta e o governo promete cortar 26 bi, 25,9 bi. O que o Estadão está querendo plantar de sementinha na cabeça de quem lê essa manchete que às vezes nem vai ler o resto da notícia? Que o gasto da Previdência, Saúde e BPC é recorde. A indexação do mínimo do BPC, da Previdência e da Saúde induz a alta dos gastos. E aí o governo promete cortar 26 bi. Que semente está sendo plantada na cabeça de quem lê isso e que vai ser disseminada na maioria da mídia hegemônica e que vai acabar chegando à maioria das pessoas também? Que se a gente tem um gasto recorde com saúde, educação e previdência, talvez seja daí que a gente tenha que começar cortando gastos. E quando a gente vê pressão também vinda do mercado financeiro, é justamente no BPC e na Previdência. O BPC, gente, são auxílios pagos ali para pessoas em situação de mais vulnerabilidade do nosso país. E a gente tem a indexação do salário mínimo. E a indexação do salário mínimo do benefício das pessoas que têm ali a maior vulnerabilidade são a razão do que precisa cortar gasto? Ou é daí que tem que cortar? É da saúde? É da educação? Então a gente tem que pensar também como é que essas notícias chegam na gente, porque parece nem o mercado nem a mídia hegemônica são inocentes. Então a gente tem que pensar aqui, o que essa manchete está querendo dizer para a gente quando a gente lê? 1,23 tri e é recorde, e aí o governo promete cortar. É para já gerar um pensamento de que é daí que tem que cortar, sendo que a gente está falando de uma população mais vulnerável, ou indexação do salário mínimo. Então, por isso que eu fico tão nervosa, porque sempre estoura, sempre rompe para o lado mais fraco. Enquanto a gente teve no Globo também uma notícia bem recente sobre previdências de militares ali, que poderiam chegar nos próximos anos a um valor também muito alto. Mas aí, o que a gente pensa? Ah, não, tem que cortar do BPC, porque gasto social, quando o mercado fala em cortar gasto, pode ter certeza que a indução é gasto social. Sempre a primeira opção vai ser pensar em gasto social. Então, vamos cortar de quem mais precisa e da parcela mais vulnerável. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas notícias, porque elas querem induzir, sim, a um pensamento. E agora, fazendo muito rapidamente o nosso giro de mercado, porque ontem eu fiquei devendo, eu vou falar também desse ponto, porque foi justamente dessa sinalização de cumprimento, ou desse compromisso do cumprimento do arcabouço fiscal, que a gente teve ontem uma alta mais forte na nossa bolsa, que também veio impulsionada pelo mercado de Nova York, já que as treasuries por lá arrefeceram. A gente teve um alívio na nossa curva de juros,
que veio tanto dessa fala de compromisso com o arcabouço fiscal, que era o que o mercado queria ouvir, e mais, eles querem ouvir que vai cortar gasto social. É que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas isso já foi suficiente para acalmar os ânimos do mercado, para dar um bom aceno ali. E a gente teve também falas do ministro Fernando Haddad, já no dia anterior, quase tentando colocar panos quentes, que não teria interferência do governo na economia, para tentar deixar também o mercado mais calmo. Então, isso já traz a nossa taxa de juros futura, ou as expectativas de maior prêmio pelo risco, para baixo. E a gente teve esse movimento também vindo dos Estados Unidos com dados mais fracos. Então, os dois fatores atuaram para que o nosso DI futuro caísse 1,14% hoje, e ontem também a gente teve essa queda. O dólar também seguiu na mesma trajetória, porque se cria um cenário mais confiável para o país. E aí a nossa bolsa sobe e o dólar também acaba se enfraquecendo, ou o real se fortalecendo frente ao dólar, porque entra mais recurso aqui. Mas a gente não pode esquecer também que ontem foi um dia positivo para a Vale por conta do minério de ferro, que tem um peso muito grande. E hoje o movimento continua. O minério de ferro subiu 1,7% em Dalian na China e a gente continua tendo apoio do petróleo. Então, 30% do Ibovespa, que está ligado a ações ligadas à mineração e siderurgia e petróleo, estão também no terreno positivo hoje, mesmo sem a referência de Nova York. E o dólar está caindo 1,43 também mesmo sem a referência de Nova York. Quando a gente não tem a referência de Nova York, gente, normalmente as movimentações de dólar são muito mais laterais, porque a gente não tem o apoio ali da referência do dólar. Mas hoje a gente está vendo uma queda bem forte. E isso aqui é o mercado sinalizando que recebeu bem as falas do presidente Lula, que recebeu bem ali os acenos do Fernando Haddad, do que de corte de gastos. Então, eles estão ali, de certa forma, conseguindo o que eles queriam. E isso faz com que a nossa bolsa também volte a subir, claro, aqui também com o apoio de commodities. Pode ver que o DXY, que é o dólar frente aos pares, está com um movimento muito mais lateral, de 0,14% de queda. Então, o nosso real está se fortalecendo porque está devolvendo todo aquele movimento que a gente viu acontecer nos últimos dias, que foi, sim, pressão para que a gente chegasse a esse ponto de ter que acenar mais para o mercado financeiro. Então é isso, eu fecho o giro com essa reflexão. E eu quero também falar sobre a vaquinha da Casa Gog, que a nossa comunidade mostrou o poder que tem. Então a gente viu aí a vaquinha, a última vez que eu olhei estava acima de 200 mil. Então a gente cumpriu a meta, dobrou a meta e cumpriu o dobro da meta. Então eu quero parabenizar aí a nossa comunidade, sempre um pilar tão importante e que permite que a gente tenha toda essa opinião independente e consiga se posicionar aqui, porque nosso compromisso é só com vocês. Então quero parabenizar essa comunidade tão forte que fez com que isso acontecesse e lembrar vocês que a gente tem ainda as inscrições abertas para o próximo webinário que acontece no domingo. Aqui está o link embaixo, então eclmercado.com.br, vocês conseguem acessar aqui e se inscrever para o Apocalipse Tecnológico, já que o Brasil ele é um consumidor grande de redes sociais e a gente passa muito tempo nessas redes e muitas vezes não percebemos que estamos sendo aprisionados e tendo nosso tempo roubado pelas redes sociais e todas as outras implicações que se tem nisso. Então, é um assunto super pertinente, é um assunto super contemporâneo, e isso vai ser discutido no domingo. Então, não deixem de se inscrever, e vai ser discutido não com qualquer pessoa, justamente com o Adam Alter, que foi eleito o melhor professor da New York University, e aí um dos 40 melhores do mundo. Então, não percam, não deixem de se inscrever, e agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William Deluca e o Guga Noblar, eles já estão prontos para receber vocês, e eu fico aqui. Amanhã eu estou de volta. Um beijão e até lá! A gente vive uma pandemia tecnológica que para muitas pessoas é silenciosa, mas cujos danos podem ultrapassar o que qualquer um de nós imagina. O maior especialista do mundo, eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 maiores professores do mundo de negócios, Adam Alter, vai nos dar uma aula explicando como esse vício em tecnologia é desenvolvido, como as maiores empresas do mundo têm lucrado às nossas custas e como a gente pode escapar desse vício e levar uma vida mais saudável. Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, Apocalipse Tecnológico, uma aula fundamental
que você não pode perder. Chame seus filhos, chame as pessoas todas que moram com você para assistir junto. É uma aula imperdível. Clique no botão aqui para se inscrever gratuitamente. A gente se vê lá.